Agora tá aparecendo, professor. Agora apareceu? Apareceu. Tá a tela do perfil do solo. Isso, no slide. Isso, perfeito. Continua aparecendo? Sim. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos encontros. Como eu sempre venho falando, a gente não tem como ter o tempo que a gente tem em sala de aula, senão ficaria uma coisa bem maçante, e aí ficaria cansativo tanto para vocês quanto para mim. O objetivo desses encontros é só dar uma luz para vocês se guiarem nos estudos de vocês. E é bom a gente sempre nesses encontros vocês trazerem dúvidas, que fica muito mais vantajoso, a gente consegue aproveitar muito mais esse tempo, beleza? Bom, hoje a gente vai falar do perfil do solo. O que a gente vai ver hoje sobre perfil do solo? A gente vai ver a importância, né? Qual a importância desse perfil do solo, qual a importância de se fazer uma análise do perfil do solo. A gente vai ver alguns exemplos, vai falar um pouco sobre o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, vai falar sobre, sobre a caracterização do perfil do solo, como que é feita a caracterização, e a gente vai falar sobre os horizontes e subscrito, né? Como que são classificados esses horizontes e como que são classificados os subscritos. Beleza? O que é um perfil do solo? Se a gente for ver na literatura, a gente vê muita coisa a respeito de perfil do solo. Mas a maioria hoje, quando se fala em perfil do solo, tem se falado em termos de fertilidade, como construir um perfil do solo, qual o manejo para a construção do perfil do solo, que seria o quê? Você manter boas características, tantas características físicas quanto as características químicas, em profundidade. Não apenas ali aos 20, aos 40 centímetros de profundidade. Então, hoje, quando a gente fala em perfil do solo, a gente tem muito esse lado, né? Esse lado do manejo em profundidade, para melhorar as características físicas e químicas. No entanto, aqui não é esse o objetivo. O objetivo é o quê? É a caracterização do perfil do solo. E aí, o que seria esse perfil do solo? Seria uma seção vertical, que vai da superfície do terreno até o material de origem. Como nós temos solos bem profundos, muitas das vezes não tem a necessidade de a gente atingir o material de origem. Às vezes, em torno de 2 metros de profundidade, a gente já consegue já encontrar os horizontes diagnósticos, fazer essa descrição e, a partir daí, fazer a classificação desse solo. Por exemplo, aqui nós temos 3 perfis do solo. Se vocês olharem, prestarem bem atenção, vocês vão conseguir observar que existe o quê? Diferença. Diferença nesse perfil, diferença desse perfil e diferença desse perfil. Nós temos 3 perfis de solo, nós temos 3 solos que apresentam características diferentes. Por exemplo, eu posso ter aqui um ar de solo nesse segundo perfil e posso ter um ar de solo nesse primeiro perfil. Ambos são ar de solo, mas vocês podem observar que eles apresentam características diferentes, mas ambos apresentam a característica que é para classificá-lo como um ar de solo. Nesse terceiro caso, a gente já consegue observar um perfil com coloração mais acinzentada, coloração na superfície mais escura, indicando matéria orgânica, em profundidade, cores mais acinzentadas. Sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui nós temos pontos vermelhos, nós temos manchas vermelhas aqui, isso aqui nós chamamos de mosqueados, e isso tudo é indicativo do quê? Da presença do lençol freático. Se vocês olharem com bastante atenção, vocês conseguem observar aqui água, a presença de água, que é a presença de água que faz com que ocorra essas características. Então, vocês olhando de forma individual, vocês conseguem observar que dentro do mesmo perfil também tem diferenças. Você tem diferença nessa primeira, nessa segunda, aqui uma terceira, uma quarta. Aqui você consegue observar uma diferença bem marcante entre essa primeira camada aqui e as camadas mais profundas. Mesma coisa para o terceiro exemplo.
Então, esse perfil ele é formado por quê? Por camadas. Camadas que são paralelas à superfície do terreno, né, geralmente, e que ela apresenta o quê? Determinadas características, tá? Mas essas camadas ou horizontes, como nós chamamos, eles acabam diferenciando em uma característica morfológica, tá? Se teve diferença aqui entre se essa primeira camada e a segunda, se tem uma característica morfológica que diferencia essas duas profundidades, então vocês separam essas camadas. Se por acaso vocês tiverem dúvida, quiserem interromper, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, assim, o perfil do solo, ele não é feito em laboratório, ele não é feito dentro do escritório. A caracterização do solo, ela é realizada no campo. Então, se você quer caracterizar um solo, você deve ir ao campo fazer essa caracterização. Existem grupos de pesquisa que têm trabalhado com imagens de satélite. Eles estão tentando fazer, a partir das características da região, a partir dos processos, dos fatores de formação, eles conseguirem ir em conjunto com a imagem de satélite, em conjunto com várias técnicas de sensoriamento remoto, utilizar essa ferramenta para a caracterização do solo. Mas ainda a caracterização hoje, ela é realizada sempre o quê? No campo. Então, não adianta que a gente não consegue fazer essa caracterização dentro de sala de aula, não consegue fazer pelo escritório, a gente tem que ir para o campo e meter a mão na massa. E como que é feita essa caracterização do solo no campo? Ela é feita através do quê? Do registro da sua morfologia, do registro das características morfológicas. Como eu já demonstrei para vocês, no slide anterior, que a gente tem os solos com diferentes características. Ali a característica mais marcante seria a cor, mas não é somente a cor que nós fazemos o registro, tá? A gente vai ver mais à frente que existem uma série de características, tá? Por exemplo, já comentei com vocês a cor, já comentei com vocês em outras aulas textura, proporção relativa de areia, silt e argila. Nós temos a estrutura, a consistência, o arranjamento entre os horizontes. Isso tudo são características morfológicas que o profissional, ao ir ao campo, ele deve fazer o registro dessas características, tá? Esses estudos são realizados através da análise do perfil do solo. Daí a importância de se fazer a avaliação do perfil do solo. Inclusive, eu coloquei uma enquete pedindo a opinião de vocês, o que vocês achavam sobre o perfil do solo, ninguém respondeu até agora, né? Essas características, em geral, elas são de fácil determinação e avaliação. Imagina, vocês têm que fazer essa determinação desse perfil no campo. Imagina se a gente precisasse, sei lá, de um equipamento que custa US$ 1 milhão para poder fazer essa análise. E que fosse muito difícil manusear esse equipamento. Então, a gente não teria uma certa facilidade de fazer a descrição desse solo no campo. Por isso que todas essas características morfológicas que são necessárias para a classificação do solo, ela deve ser o quê? De fácil determinação e avaliação. E essas características, elas refletem a constituição do solo e as condições de formação. Então, a gente tem aquelas condições de formação do solo, esses fatores de formação, eles vão influenciar em determinadas reações que vão ocorrer nesse solo e que vão ter como determinadas características a sua morfologia. No exemplo anterior, eu mostrei para vocês um solo cinza. Aquele solo apresenta uma coloração cinza em função do quê? Em função da presença de água. Essa característica ela é influenciada por um fator de formação. Qual fator de formação seria esse? Solos sendo desenvolvidos em parte baixa de paisagem. Só um exemplo bem rápido para vocês conseguirem fixar
o que seria essa constituição sendo refletida pelas condições de formação. Também ele permite fazer o que? Inferência sobre o processo pedogenético e os fatores de formação, como eu já comentei com vocês. Às vezes, a gente, através de uma... Às vezes não, na maioria das vezes, vocês conseguem, através dessas características morfológicas, vocês vão conseguir determinar ali quais são os processos pedogenéticos que estão atuando e quais são esses fatores de formação. Por exemplo, no solo cinza, você tem ali o processo pedogenético de gleisação. E aí, para o processo pedogenético de gleisação, um dos fatores de formação principais é o quê? O solo sendo desenvolvido na parte baixa de paisagem. Beleza? Isso. Além disso, ajuda a interpretar e predizer o comportamento das plantas e a resposta dos solos à prática de manejo. O que significa isso? É tentar evitar um pouco aquele método de tentativas e erro. Então, você tem um solo cinza. Você não precisa cultivar uma espécie vegetal que não seja adaptada a essas condições e esperar colher, sei lá, 10 sacos. Vamos supor que a gente vai trabalhar com a cultura da soja, que não é adaptada a condições de solo com baixa aeração. Você não precisa plantar lá os 1.000 hectares, imagina, uma área com 1.000 hectares com um solo desse tipo, com um solo como um gleissolo. Você não precisa plantar os 1.000 hectares, fazer todo o manejo para coletar, sei lá, 30 sacas de soja por hectare para saber que a soja não vai bem. Então, avaliando essas características morfológicas, você consegue o quê? Predizer o comportamento das plantas, predizer como que vai ser o desenvolvimento dessas plantas e, além disso, qual vai ser a resposta dos solos à prática de manejo. Beleza? Por exemplo, aqui eu tenho um solo. O que vocês conseguem observar de característica marcante desse solo? Cores acinzentadas. Essas cores acinzentadas se dão através dos processos de oxirredução. Você tem a redução do ferro mais 3 para ferro mais 2, e você tem a redução também do manganês mais 4 para manganês mais 2. Beleza? Isso se dá em função do quê? Da presença da água. Por que disso? Quem faz esse processo de redução são os micro-organismos. Então, quando eu não tenho oxigênio, esses micro-organismos utilizam outros compostos inorgânicos, eles utilizam compostos inorgânicos presentes no solo. Então, ele utiliza o ferro e depois utiliza o manganês. Então, cores acinzentadas significa o quê? Condições de baixo potencial redox, ou condições de oxirredução. Isso significa o quê? Que não tem oxigênio, não tem ar nesse solo. Lembram lá da aula sobre composição do solo? Se tem água, a água expulsa o ar. Então, você tem um baixo teor de gases presente nesse solo. E aí eu pergunto para vocês, esse solo, ele serve para alguma coisa? Como a gente tem o costume de dizer, esse solo é bom? Esse solo é ruim? Provavelmente muitos vão pensar que o quê? Esse solo não presta, ele não é bom. Correto? Só que, galera, isso não é verdade. Como eu já venho falando com vocês desde a época de pedologia, não existe solo ruim. Existe o quê? Manejo incorreto. E quando a gente fala manejo incorreto, a gente tem o costume, às vezes, de pensar que manejo é só as práticas culturais, como, por exemplo, passar arado, passar grade, adubar, passar inseticidas, herbicidas. E você, quando você já imagina uma cultura numa determinada área, você tem que pensar até mesmo em que espécie vegetal você vai utilizar. Então, nesse caso, se você vai trabalhar com manejo, você sabe que existem várias culturas que não são adaptadas àquelas condições. E aí você vê uma foto aqui, uma foto onde você tem o quê? A produção de arroz inundado. Então, se vocês olharem essa foto, vocês vão falar que aquele solo não presta para nada? É só a gente ver no Rio Grande do Sul, né? Grandes áreas inundadas e a maior parte do arroz produzido é proveniente lá do Rio Grande do Sul. Beleza? Uma coisa que eu costumo sempre dizer com vocês, a gente em solos,
A gente não precisa decorar as coisas. A gente tem que pensar, tá? A gente não tem que ter afobação para responder. A gente tem que olhar uma certa situação e, a partir dessa situação, vocês analisam, processam e depois têm a resposta. Esse outro exemplo aqui, solos bem vermelhos. Quando a gente tem solo bem vermelho aqui, diferente daquele solo acinzentado, é que eu tenho ferro oxidado, ferro mais 3. Então, isso é um indicativo que eu tenho uma boa o quê? Aeração. Além disso, esses solos apresentam o quê? Grandes extensões. São solos profundos, solos bem estruturados. Se vocês imaginarem, se eu tenho um solo que é profundo, um solo bem estruturado, se eu tenho grandes áreas, grandes extensões, esses solos, eles são desenvolvidos geralmente em áreas mais planas, grandes extensões de áreas planas. Se vocês forem pensar, é um excelente solo para quê? Para cultivo da soja, para o cultivo de cana, para o cultivo de algodão, cultivo de grãos no modo geral. E aí, se você tem baixa declividade, áreas planas, solos que vocês não vão ter problema de impedimento físico, como, por exemplo, presença de pedras, presença de rocha na superfície. Então, vocês podem colocar máquinas nessa área, pode cultivar grandes extensões de terra, beleza? E aí, quando a gente fala interpretar e predizer o comportamento das plantas, a resposta dos solos, a prática de manejo. Aí a gente pensa, a gente tem uma área lá que era vermelha, onde tinha o cultivo da soja, tinha uma área que era cinza, né, que é a relação da presença de água próxima à superfície. E aí a gente via, aqui eu posso trabalhar com algodão, e nessa outra área eu posso trabalhar com o arroz, por exemplo. E aí a gente tem uma situação dessa foto em que a gente tem uma parte lá em cima avermelhada e uma parte aqui embaixo que acinzentada. E aí, galera, o que a gente vai fazer? Planto arroz aqui embaixo e soja lá em cima? Isso vai depender. Vai depender do quê? Qual é a extensão dessa área? Será que essa área cinza aqui fica lá no final da minha área? Será que vale a pena eu fazer um manejo diferenciado aqui? Então, isso depende muito do tamanho da área. Se essa área aqui for maior do que a área lá em cima, eu tenho que ter um manejo bem diferenciado dessa área aqui de baixo. Se essa área for metade a metade, eu vou ter um manejo para cá e um manejo lá para cima, na área vermelha. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, dependendo da característica morfológica, e uma das características morfológicas que estão sendo avaliadas, que é o vermelho e o cinza, que seria a característica morfológica relacionada à cor, vai já predizer a vocês o quê? O comportamento das plantas. É só vocês observarem. Lá em cima, parece que essa aqui é a cultura da cana. Se vocês olharem aqui em cima, ó, tá bem fechadinho. Já aqui embaixo, vocês observam o quê? Falhamentos. Tranquilos? Tranquilo, professor. Nessa outra situação aqui, nós temos também a cultura da cana, nós conseguimos observar um talhão em que a cana está se desenvolvendo bem, em relação ao outro talhão que ela está com tamanho ou altura bem menor em relação à outra. E aí você observa, nesse talhão aqui nós temos um argissolo, no segundo talhão nós temos um neossolo quartzarênico. Se a gente for observar, argissolo nós temos uma textura mais argilosa, neossolo quartzarênico nós temos uma textura o quê? Arenosa. Então aqui eu posso ter problema relacionadas ao quê? Relacionado às características tanto química quanto física. Por quê? Se eu tenho um solo com a textura mais arenosa, eu tenho uma menor CTC, eu tenho uma menor retenção de água, tenho uma menor retenção de nutrientes, por conta da menor CTC, e tenho uma menor retenção de água em função do quê? Em função da baixa microporosidade formada nesse horizonte, nesse solo. Quando eu tenho um solo com textura mais argilosa, eu tenho uma CTC mais elevada e tenho uma maior probabilidade de formação
de microporo, então tem uma maior retenção de água. Então, outra característica morfológica que dá para a gente predizer o comportamento das plantas cultivadas nesse ambiente. Aqui nós temos uma outra característica morfológica que seria a textura. Como eu sempre venho falando, não é decorar, vocês devem sempre o quê? Pensar. Sempre pensando. E também como uma característica principal, o Brasil, como a gente viu nas aulas de pedologia, nós temos o quê? Nós temos um sistema de classificação próprio. A gente não adotou, no início até foi adotado um sistema de classificação estrangeiro, né? Um sistema de classificação internacional. Só que, no entanto, graças ao esforço de muitos pesquisadores, a gente acabou desenvolvendo o nosso próprio sistema de classificação. E esse sistema de classificação, ele é baseado no quê? Nas propriedades morfológicas. E como que vocês vão obter a propriedade morfológica? Através da abertura do perfil do solo. Então, se vocês têm lá as 13 ordens de solo sendo classificadas, aqui, por exemplo, no mapa, nessa região aqui, toda foram feitos pelo menos um perfil do solo. Beleza? Aqui eu coloquei o link do site da Embrapa Solos, e lá tem uma página só dedicada ao Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Inclusive, eu coloquei o link no SIGA. Dá para vocês baixarem o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, então lá vocês têm muita informação, são muitas informações que vocês vão obter, e lá no próprio site tem uns links interativos que é bem interessante. Então, cada solo, quais são as principais características, quais são as subordens, beleza? Então, lá eu aconselho vocês entrarem, mexerem um pouquinho lá, terem um pouco mais de curiosidade para acessar esse site da Embrapa, lá, /solos, /Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Como eu falei para vocês, é bem extenso, então eu preferi dividir em 3 aulas esse tema, a gente vai dar continuidade, só que antes disso eu gostaria que vocês perguntassem se tem alguma dúvida, ou alguma questão que vocês quisessem que eu repita. Fiquem à vontade, a gente tem aí uns 5 a 10 minutos para tirar essas dúvidas. Não? Ninguém tem dúvida? Ô, professor. Oi. Aí, Andra. Se tiver uma área meio a meio, com esse solo vermelho e esse cinza, tipo, tiver mais uma parte do cinza, você acha que compensa mexer nele? Aí você... O que